Os irmãos já sabem qual o livro que nós estamos lendo, qual a seção da Palavra de Deus que nós estamos meditando, Provérbios, no capítulo 23. Nessa feita, nós estaremos meditando em dois versículos, os versículos 22 e 23. Seguindo a nossa jornada de meditações em torno da temática de como semear a palavra de Deus nos corações dos nossos filhos. E agora nós vamos pensar também, meditar sobre um importante caminho nesse processo de semear a palavra de Deus. Provérbios, no capítulo 23, nos versos 22 e 23, diz o seguinte: Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Amém? Podem, por favor, tomar seus assentos. Eu quero trazer como introdução um texto que não é meu, uma fala que não é minha, mas eu quero introduzir essa meditação, essa reflexão, trazendo um texto do apóstolo Paulo, que está em Romanos, no capítulo 10, no verso 17. Diz assim: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Interessante que o próprio apóstolo Paulo, em alguns versos antes, ele vai fazer um questionamento muito desafiador. Ele falou à frente que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é preciso que alguém fale, é preciso que alguém pregue, é preciso que alguém ensine para que surja a fé, para que brote a fé, para que venha a fé. A palavra de Deus, pregue a palavra de Deus. Mas veja que interessante, no verso 14, desse mesmo capítulo 10 de Romanos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer o seguinte, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu sei que muitos de nós estamos acostumados a abordar esse texto no contexto de missões, no contexto de missiologia, de evangelização. Mas não é verdade que o maior campo missionário é a nossa casa? Não é verdade que é ali que nós começamos a nossa missão? O maior e mais importante campo missionário é a nossa própria casa. A nossa sala, a nossa cozinha, o quarto, a varanda, o quintal. É ali que nós semeamos a palavra de Deus nos corações dos nossos filhos. Aí ele pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Aí a gente ligando essas duas pontas. Se a fé vem pelo ouvir, como ouvirão se não há quem pregue? Interessante que o texto que nós estamos meditando em Provérbios, voltando lá em Provérbios, diz que é um convite ao filho. É um convite a que o filho ouça. Em outras versões está: filho meu, ouve. Aqui está: ouve teu pai que te gerou. Embora o conselho seja direcionado aos filhos, fica patente, fica pressuposto que para o filho ouvir, tem que ter um pai ensinando.
Aí a gente vai, mais para frente, a gente vai até trazer isso mais clarificado, que não é apenas a figura do pai, né? Os pais. Então, fica ali pressuposto que tem que ter um pai ensinando. Ouve, filho, teu pai. Ouve, filho, teu pai que te gerou. Embora o conselho seja de fato para o filho, tem que ter um pai falando, tem que ter um pai ensinando. Engraçado, interessante que na apresentação aqui já foi dado praticamente todo o resumo da meditação de hoje. Tem que ter um pai ensinando todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo ali falando aos presbíteros de Éfeso, isso está lá em Atos, no capítulo 20, no verso 27, ele vai dizer que ele pregou, ele não se cansou de ensinar todo o conselho de Deus. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Atos 20, verso 27. Só para a gente fazer a citação com mais precisão. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então o apóstolo Paulo estava tranquilo em relação a essa incumbência que o Senhor lhe deu. O apóstolo Paulo estava tranquilo em relação a essa responsabilidade que o Senhor lhe confiou de ensinar todo o conselho de Deus. Será que nós, pais, estamos exercendo esse mandato divino? E eu até grifei aqui na minha anotação essa expressão mandato. Os irmãos sabem que o mandato é alguém autorizado, alguém investido de uma autoridade para exercer uma função, o mandato. Nós recebemos esse mandato, nós recebemos essa investidura do Pai. E esse mandato ele é regulado pela lei do Senhor, a palavra de Deus. Nós temos exercido esse mandato do Senhor de anunciar todo o conselho de Deus para nossos filhos. Lembrando que em Efésios 6, 4, nós já visitamos esse texto, diz para criarmos os nossos filhos na admoestação do Senhor. Ele explicita essa incumbência, esse mandato, assim como Deuteronômio também, capítulo 6, a partir do verso 4 até o 9, também deixa claro esse mandato, essa responsabilidade. Quais conselhos estamos dando aos nossos filhos? Quando exercemos esse mandato, quais conselhos nós temos dado? Às vezes você pode se perguntar, mas, irmão, aí o que você está fazendo essa pergunta para uma comunidade de discípulos de Jesus, é óbvio que nós estamos dando conselho bíblico. Glória a Deus. Se essa tem sido a realidade de todos nós. Mas não se assustem em saber que em muitos lares, até mesmo de evangélicos, não tem sido o conselho bíblico que tem sido dado. Irmão, por incrível que pareça, viva a vida normal, pode viver sua vida do jeito que você quiser, a vida é sua e tudo mais. Em muitos lares tem sido esse o conselho. Então, quando exercemos esse mandato, nós temos dado, de fato, o conselho bíblico. Lembrando que a temática para essa meditação de hoje é a seguinte: o conselho bíblico como base para a criação dos nossos filhos. Que conselhos nós temos dado? Ou temos exercido esse mandato? A base para um aconselhamento genuinamente bíblico, irmãos,
é um sólido discipulado a que todos nós devemos estar submetidos por toda a nossa vida. Discipulado não é aquele período de 3 meses, 4 meses, 6 meses, que às vezes acontecem por aí, que a pessoa pega uma revistinha ou algum material, uma apostila, e estuda ali durante um período, 2, 3, 4 meses, e acabou o discipulado. Agora eu já sou maduro. Amém, glória a Deus. Não preciso mais ser discipulado. Lê do engano, meus irmãos. Nós precisamos estar submetidos ao discipulado do Senhor por toda a nossa vida, enquanto o Senhor nos permitir estarmos nessa peregrinação aqui nessa terra. Então, a base para um aconselhamento bíblico que nós temos que passar para os nossos filhos é estarmos submetidos a esse discipulado ao longo da vida. Seja na meditação bíblica diária, seja na exposição da palavra de Deus, seja no congregar, seja no culto doméstico, nos encontros, em todas as oportunidades que nós temos de ouvir a palavra de Deus. Só assim nós conseguiremos. Essa é a base do aconselhamento bíblico. Um discipulado sólido. Você já se fez essa pergunta? Eu me fiz. Quando eu fui ministrado, recebi essa ministração do Senhor no meu coração, e ali brotou o desejo no meu coração de também transmitir a outros, e o Senhor está me dando essa oportunidade agora. Eu me fiz essa pergunta: Senhor, será que eu, de fato, tenho sido discipulado pelo Senhor? Você já se fez essa pergunta? Ser discipulado pelo Senhor é você se apropriar, você tomar posse, é você estar sujeito aos ensinamentos de Cristo, à doutrina de Cristo. Essa é a base do nosso aconselhamento. Então, primeiro, nós temos que entender que o Senhor nos deu esse mandato. O primeiro conselheiro do meu filho e do seu filho somos nós. Onde nossos filhos estão pegando conselho? Quem está aconselhando o seu filho? Quem está aconselhando o meu filho? É a internet? É o YouTube? É o professor? É o amigo? Ou somos nós transmitindo a palavra de Deus? Então essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Eu quero estimular você a fazer essa pergunta também comigo, ao longo dessa meditação, ao longo dessa reflexão. Nós somos os conselheiros por excelência. O objetivo hoje dessa meditação é trazer isso bem, de forma bem contundente, que nós somos os conselheiros por excelência. Mas eu não estudei psicologia, eu não estudei psicanálise, eu não estudei sobre aconselhamento, mas você tem a palavra de Deus, irmãos. A gente está falando de aconselhamento bíblico. Nós temos a palavra de Deus física e também nos nossos corações. E o aconselhamento que nós passamos é o aconselhamento bíblico. Então, precisamos sair daqui hoje, reforçando para quem já tem essa consciência e, vamos dizer assim, informando para quem ainda não sabe, caso tenha alguém assim, de que nós somos os conselheiros por excelência. Interessante que quando a gente se debruça sobre o texto lá de Deuteronômio, eu citei ele aqui, citei assim de passagem, mas nós vamos abrir lá também, Deuteronômio no capítulo 6, a partir do verso 4. Ali tem um termo muito interessante.
A partir do verso 4 diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, os adultos. Aí a orientação aos pais, aos israelitas. E as ensinarás, e a todos nós por consequência, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Interessante que aqui no verso 7, na ACF, que é a Bíblia que a maioria de nós usamos, está ensinarás. Mas em algumas outras versões está inculcarás, inculcar. Essa ideia, ela tem essa expressão, ela traz a ideia de aguçar, de afiar, como se estivesse trazendo a memória, trazendo a ideia de uma ferramenta. Afiar uma ferramenta. É como se aquela pessoa que trabalha com um instrumento de precisão, que precisa aferir aquele instrumento, aquela ferramenta, de sorte que não pode haver erro na medição, na aferição. Ele precisa estar afiado, ele precisa estar preciso. O termo ali tem essa ideia de afiar, preparar. E, na verdade, esse discipulado para a vida que nós estamos falando, esse discipulado diário, esse ensinamento diário que nós nos referimos, ele não tem essa ideia. Nós estamos preparando nossos filhos não apenas para essa vida, mas para a eternidade. Estamos afiando aquela ferramenta, né? Não dá trabalho. Você precisa pegar a ferramenta e afiar, trabalhar, se esmerar. É essa a ideia. Em Provérbios ainda, Deuteronômio ainda, no capítulo 32, no verso 41, vai aparecer esse termo como afiar, mas é o mesmo termo que está lá em Deuteronômio 6, 7. Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 41. É o final do Cântico de Moisés, né, o Senhor falando: se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Veja que no início do verso 41, se eu afiar a minha espada, é a mesma expressão que está lá em Deuteronômio, inculcar, que na nossa versão foi traduzida por inculcar em algumas traduções. Na ACF está ensinar. Também tem essa ideia que é ensinar é um ensino contundente, é um ensino incisivo, é um ensino persistente, insistente. Amém? Não é aquela coisa assim, falei, cumpri minha missão. Não, o recado foi dado. Pelo contrário, é um ensino incisivo, contundente, persistente. É essa a ideia que traz esse termo que está na ACF, ensinar, em algumas versões, inculcar. Os dois sentidos, ele cabe para nós, cabe nessa meditação, tanto o de ensino incisivo, quanto o de afiar uma ferramenta. Você vai afiar, vai preparar, você vai se esmerar em deixar aquela ferramenta apta para o uso.
É isso que nós estamos fazendo, permitindo que nossos filhos estejam aptos, preparados, porque lá fora eles estão recebendo conselhos que às vezes nós estamos deixando de dar. Não, já está indo ao culto, beleza, já está tudo certo, já está indo, já está participando da escolinha dominical, beleza, já está tudo certo, mas eles estão ouvindo conselhos deturpados, conflitantes com a palavra de Deus. E nós precisamos afiar essa ferramenta, prepará-los para, quando expostos a conselhos deturpados, quando expostos a doutrinas, a heresias, quando expostos a ensinamentos heréticos, ensinamentos contrários à palavra de Deus, eles estarem prontos para responder a respeito da sua fé. Amém, meus irmãos? Então, nós estamos caminhando nesse sentido, nós somos esses conselheiros por excelência, estamos preparando nossos filhos. Precisamos exercer esse mandato. E fica a pergunta mais uma vez: quem está aconselhando o nosso filho? Em Provérbios 13, veja comigo, no capítulo 13, no verso 1, veja que interessante. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O filho sábio atende à instrução do pai. Essa é a tradução que está na nossa ACF. Na King James, a 1611, vai trazer: o filho sábio ouve a instrução do pai. Na NVI, que é uma versão português mais contemporâneo, vai dizer o seguinte: o filho sábio acolhe a instrução do pai. Se o nosso filho está exposto ao nosso ensinamento, é um chamamento que nós precisamos fazê-lo para que ele atenda, para que ele acolha, para que ele obedeça. Interessante que quando ele fala: ouve, filho, a instrução do teu pai, ouve a teu pai que te gerou, a ideia é essa mesmo. É de ouvir, de atender, de dar atenção, de obedecer. Aliás, lá no texto de Efésios, no capítulo 6 ainda, lá no 1 e 2, vai dizer aos filhos, né? Obedeçam aos vossos pais, ou seja, ouçam aos vossos pais, escutem, deem atenção, considerem o que eles estão falando. É essa a ideia. O filho sábio, ele atende à instrução do pai. Então, se nós estamos instruindo, nós estamos trazendo um ensinamento, afiando essa ferramenta, nossos filhos são convocados a ouvir, são convocados a atender, são convocados a acolher o que nós estamos falando, o que está sendo transmitido. Vemos na palavra de Deus, aqui ainda em Provérbios, expressões que transmitem a ideia de pais fazendo isso, pais instruindo, pais ensinando, pregando todo o conselho de Deus. Aqui em Provérbios ainda, no capítulo 1, no verso 8, diz o seguinte: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Observe que aqui já aparece também a figura da mãe. É um mandato compartilhado. O pai e a mãe, juntos nessa incumbência. No capítulo 4, no verso 1, também vai falar a respeito disso.
Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. No capítulo 6, no verso 20, vai falar também a respeito disso. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Perceba a recorrência de registros de mandatos de pais para filhos ouvirem a instrução dos pais, para filhos ouvirem os ensinamentos dos pais. São pais ensinando, pais atuando, pais exercendo o seu mandato. Interessante que aqui aparece a figura da mãe, pai e mãe em conjunto, juntos ali. Não é responsabilidade ou só da mãe, normalmente está mais presente, ou só do pai. Não, é um mandato conjunto. Mas aí é interessante também a gente fazer uma rápida observação que nesse trabalho em conjunto é urgente, necessário que se estejam em consonância. Tem que estar falando a mesma língua. Se o pai, se vai fazer um aconselhamento compartilhado e não é no mesmo momento, é fundamental que estejam falando a mesma coisa. Não pode o pai ou a mãe, um cônjuge, um dos genitores aconselhar uma coisa e o outro vir e aconselhar outra coisa completamente diferente, irmãos. Vai gerar uma contradição, vai gerar inclusive uma desautorização daquele que aconselhou o primeiro. E o filho vai sempre pender, vai sempre recorrer àquele que aconselhou aquilo que é mais favorável. Se ele já sabe que o pai vai dizer não para uma situação e sabe que a mãe vai dizer sim, ele já vai descartar a possibilidade de pedir o conselho do pai. Ele vai direto na mãe. Percebe? Então é importante que haja essa consonância, haja essa concordância, que estejamos falando todos a mesma língua. A gente vai ver aqui mais na frente que é possível disso fazer todo mundo junto. Claro que às vezes acontece em momentos separados por conta da dinâmica das nossas vidas. Questões de agenda, questões de trabalho. Às vezes um dos pais tem mais tempo com os filhos. Mas é importante estarem conversando. Se chegou uma demanda difícil, espere. Filho, vou conversar com sua mãe mais tarde. Vou conversar com seu pai mais tarde. Depois a gente te dá uma resposta. E vocês chegam num comum acordo e dá-lhe a resposta. Amém? Para não haver essa confusão, essa desautorização. Outra coisa também que é muito importante, aí voltando à questão também da disciplina, é que o que acontece tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Um dos pais disciplina o filho corretamente. O outro que tem um coração, tá ali um coração grande. Ah, meu Deus, tadinho, vai lá e tira a disciplina. Tira ou um castigo, ou uma privação de algum bem. Irmãos, isso pode gerar uma confusão tremenda. Lógico que, primeiramente, vai desautorizar o primeiro que aplicou a disciplina. Então, é importante que, por mais que o coração esteja partido, chame quem aplicou a disciplina, ou o pai ou a mãe, e você não acha que já não está na hora de tirar, de a gente rever isso? E a pessoa que colocou a disciplina, que aplicou a disciplina, vai lá e revoga aquela disciplina. Amém, irmãos? É importante, eu acho importante trazer essa ressalva. Eu sei que parece óbvio, mas isso acontece mais do que a gente pensa, irmão, mais do que a gente imagina. Um aplica uma disciplina, vem o outro e tira a disciplina. Aí, logicamente, vai gerar um desequilíbrio. Isso vale também para o conselho. Então, é importante que haja nesse aconselhamento compartilhado, que haja essa concordância, que haja essa conversa entre os pais, pai e mães. É interessante que essa instrução
diário, esse treinamento diário, esse afiar diário, ele acontece no ambiente do lar, dentro do lar. É um chamamento para ouvir. Precisamos chamar nossos filhos a ouvir a palavra de Deus. Vem cá, filho, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre a palavra de Deus. Isso se dá de várias formas. Às vezes você pode botar uma pregação para ouvir um ensino, um estudo, e depois vocês conversarem a respeito daquilo ali. Isso pode se dar na sala, na mesa de jantar ou de almoço, por exemplo, domingo, na mesa do almoço, conversando sobre o ensino que foi feito na parte da manhã ou na parte da noite. Isso pode ser feito em conjunto. É um chamamento para se conversar a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus está repleta de chamamentos, de palavras, de ensinamentos que chamam a ouvir a palavra de Deus. Veja comigo em Lucas, no capítulo 8, no verso 15. Lucas, no capítulo 8, no verso 15, vai dizer o seguinte: e a terra e a semente, né? Está falando aqui da parábola da semente. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Veja bem, aqui caiu em boa terra, são os que, ouvindo a palavra, eles precisam ouvir a palavra. Eles precisam estar expostos à palavra, ao ensinamento da palavra. Tiago, no capítulo 1, no verso 19, veja comigo também, por favor. Tiago, no capítulo 1, no verso, deixa eu confirmar, exatamente 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí o 20 também vai complementar, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas a ênfase aqui recai sobre a parte A deste versículo. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, ou seja, dispostos a ouvir. Estejam dispostos a ouvir, haja essa disposição em ouvir a palavra de Deus. Será que quando nós convidamos os nossos filhos a ouvirem as palavras de Deus, eles estão realmente dispostos a ouvirem? Há essa disposição? Ou quando os falam assim, pega a sua Bíblia, aí ele vai lá arrastando os pés. A Bíblia está acessível, aí procura, demora. Será que há realmente essa disposição em ouvir? Precisamos fomentar essa disposição em ouvir a palavra de Deus, transmitindo com alegria, transmitindo com amor, transmitindo com paciência, com perseverança, fomentar esse desejo de que haja essa disposição em ouvir a palavra de Deus, em ouvir o ensino da palavra de Deus. Apocalipse, avance comigo mais um pouquinho também, Apocalipse no capítulo 2, no verso 11. Essa é uma daquelas expressões que Jesus usou mais de uma vez aqui nesse capítulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. É importante esse chamamento para que eles ouçam a palavra de Deus. Ouvir o quê, irmãos? Ouvir para quê? Fica essa pergunta.
Primeiramente, precisam ouvir a voz do bom pastor. Como ovelhas do Senhor, nossos filhos não são nossas ovelhas, são ovelhas do Senhor. Embora recaia sobre nós a responsabilidade do pastoreio deles, da nossa casa, do sacerdócio. Porém, são ovelhas do Senhor. Então, quando nós chamamos para que estejam dispostos a ouvirem a palavra de Deus, eles estão ouvindo a voz do bom pastor. Veja comigo em João, no capítulo 10. É uma leitura um pouco extensa, mas necessária. João, no capítulo 10, quando ele fala a respeito do bom pastor, ele se autodeclarar como sendo o bom pastor. Na verdade, o verso 1 começa assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas não pode ser outra parte, não sobe por outra parte. Vou reler o versículo. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. É um convite a que ouçam, é um chamado a que ouçam a voz do bom pastor. Precisam ouvir também para que seus corações sejam abertos. Atos, no capítulo 16, versos 11 e 15, do 11 ao 15, quando Paulo pregava a palavra de Deus numa praia, e algumas moças estavam ouvindo, algumas mulheres estavam ouvindo e receberam a palavra. Veja o relato bíblico, Atos capítulo 16, do 11 ao 15. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito,
para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Agora o detalhe importante. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Precisamos pregar, ensinar, para que seus corações sejam abertos pelo Senhor. Precisamos pregar para que haja fé, que foi o texto introdutório que nós lemos, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas é importante se fazer essa pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos pregando? Precisamos pregar também e ensinar para que, quando recebendo a palavra, após crerem, eles sejam selados com o Espírito Santo. Efésios, no capítulo 1, no verso 13. Efésios, capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Precisamos pregar, ensinar, para que sejam selados com o Espírito Santo, para que sejam cheios do Espírito Santo. Precisamos pregar para que não se desviem. O ensino precisa ser recorrente, para que não se desviem. Hebreus, capítulo 2, no verso 1. Hebreus, capítulo 2, no verso 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Precisamos pregar para que tornem público que são de Deus. Veja comigo 1 João, primeira epístola de João, lá no finalzinho, antes do Apocalipse, no capítulo 4, no verso 6. Primeira epístola de João, 4, 6. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Vou reler aqui o início do verso. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nossos filhos precisam estar expostos à palavra de Deus para que sejam reconhecidos como sendo filhos de Deus, para que sejam de Deus, para que perseverem até o fim e recebam a maior de todas as recompensas, a vida eterna. Nós já lemos uma expressão dessa, Apocalipse 2, no verso 11, mas veja comigo no Apocalipse 3, Apocalipse 1, no verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 2, verso 7, são uma daquelas expressões às quais eu me referi, dando conta de que Jesus chamando a ouvir. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.
No verso 11 a gente já leu, vamos ver no verso 17 desse capítulo 2 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Então, de sorte que fica agora uma pergunta: como nós podemos executar então essa instrução, esse mandato divino? Penso que a primeira e fundamental estratégia ou mecanismo que nós podemos usar para que essa instrução bíblica se realize diariamente é pelo culto doméstico. O tão conhecido culto doméstico, mas lamentavelmente nesses dias atuais tão desprezado nos nossos dias. Os que fazem ocasionalmente, quando lembram, de vez em quando. Mas aqui fica o conselho para todos nós, a que estejamos fazendo, se possível, diariamente. Lógico que adequando a dinâmica da família, a dinâmica dos horários, nem sempre vai dar para fazer um culto mais, um momento de adoração ao Senhor, de ensino da palavra, mais extensivo, mas ainda que seja mais objetivo, mais enxuto, preferencialmente que seja diário. Esse ainda é o melhor método, esse ainda é o melhor caminho para nós trazermos esse ensino, a que eles ouçam a palavra de Deus, para que ouçam o bom pastor, para que seus corações sejam abertos, para que tenham fé, para que sejam selados com o Espírito Santo, para que não se desviem, para que sejam conhecidos e tornem público que são de Deus, para que de fato possam receber a maior de todas as recompensas, a vida eterna. Que seja diário, que seja com mais frequência, vamos assim dizer, ainda que não seja possível fazer diariamente, mas que sejam com o máximo de frequência. Lembrando dessa incumbência sacerdotal que nos é conferida, expõe a Bíblia que a Bíblia nos instrui a fazermos isso com frequência, diariamente. Lembra lá do texto de Deuteronômio? Ao deitar-se, ao levantar-se, ao caminhar. Isso fala de frequência, muita frequência, está impregnado. Fala inclusive de pregar, né, nos umbrais, né? Então é importante isso. A irmã Adriana, sempre a Deus toda a glória, adotou essa metodologia lá em casa está cheio de versículos lá, no outro endereço, está cheio de versículos, precisa fazer aqui também. Está cheio de versículos colados pela parede, versículos interessantes que a gente, até no espelho, a gente vai se arrumar, dar de cara com um versículo, e isso vai impregnando a nossa vida com a palavra de Deus. Parece uma coisa simples, mas ele vai impregnando a nossa vida com a palavra de Deus. E nesse culto doméstico, a gente vai expor a palavra de Deus. É interessante que haja uma exposição, seja de uma parábola, seja de um capítulo, de um livro inteiro. Nós, por exemplo, estávamos lendo o livro de Colossenses, um livro muito interessante. Todo dia a gente lia um capítulo, lia um trechinho e todo mundo comenta. Tem sido muito edificante a leitura desse livro. Você pode pegar um livro e todo dia ler um pedacinho, ler uma sessão, uma parábola, a semelhança do que acontece nos encontros no lares. E todo mundo ali participa, eles comentam, eles falam, todos nós somos edificados. Uma epístola, as parábolas de Jesus. É aconselhável que se pegue uma sessão e exponha essa sessão. Não ficar catando temas. Vou ver, eu penso sobre... o que eu penso sobre casamento? Aí você vai pegar versículos na Bíblia que falam, que venham
confirmar o que você pensa. Não é a Bíblia que tem que se conformar ao que eu penso. É o meu pensamento que tem que se conformar à Bíblia. Então a gente precisa expor todo o conselho de Deus. Amém, irmãos? Então pega um livro e leia. Simples. Como é que vai ser o meu culto? Pega um livro, leia, ore, cante louvores, leia o versículo, medite naquele texto, seja uma parábola, seja um livro inteiro, um capítulo, e você vai caminhando na exposição daquele texto. É muito simples, não precisa coisa mirabolante. Tem que fazer um negócio aqui diferente. É muito simples. Às vezes precisa ser até mais rápido, às vezes em termos de vamos quantificar a questão de tempo, às vezes vai ser uma coisa de 20 minutos, 40 minutos, meia hora, mas isso é o que menos importa. Isso é o que menos importa, a quantificação de tempo. O que importa é que estejam todos ali dispostos a ouvirem a palavra de Deus. Amém? Então pegue um livro, uma parábola, uma sessão e exponha, que haja uma exposição do texto. Não ficar catando versículos que falem a respeito de algum tema, de algum assunto que você gosta. É interessante também sempre incentivar a leitura bíblica diária. Pode, inclusive, aproveitar os capítulos, a leitura do dia, também é uma alternativa interessante, mas não ficar preso a esse cronograma, a essa leitura. Às vezes o Espírito Santo pode, naquele dia, estar querendo levar a uma outra sessão, a uma outra verdade que ele quer transmitir aos corações de todos ali. Tá bom, meus irmãos? É importante também que, nesse momento, nós venhamos a transmitir com intensidade, irmãos. Transmitir com fervor. Sabe? Pega a sua Bíblia aí, irmão. E destruirei com morte os seus filhos, todas as igrejas. A palavra de Deus está dizendo aqui, irmão? Não, irmão, vamos falar com entusiasmo. Então, como é que eles vão ter interesse, né? Que a gente pega ali e faz uma leitura protocolar, fria, cronometrada. Por isso que eu falei que essa questão do tempo não deve ser um ponto central. Deem liberdade ao Espírito Santo. Cada dia ele vai guiar de um jeito. Vai ter dia que vai durar 2 horas, vai ter dia que o Senhor vai falar em menos tempo, mas deem liberdade ao Senhor, fique ali cronometrando, que seja com intensidade, seja com fervor o que nós fazemos, é para o Senhor, amém? Nós estamos preparando, instruindo para a eternidade, então não seja, não, é minha obrigação, tenho um dever de fazer isso, eu vou fazer, vamos lá criança, vamos lá, pega a sua... Não. Faça com fervor, com intensidade, com amor. Amém? Para a glória de Deus. Deixa eu voltar aqui para a minha anotação. É importante também, nesse momento que nós estivermos comentando, fazendo essa partilha da palavra de Deus, que você traga exemplos do cotidiano das crianças. Lembrando que nós estamos falando com crianças, com jovens, com adolescentes. Então, que seja uma coisa prática, que ele veja sentido no que está sendo falado. Então, traga exemplos do dia a dia, exemplos do cotidiano da casa. Isso torna palpável, isso torna inteligível. Ele vai entender o que você está falando. Tá bom? Então, que faça sentido para ele ou para ela. Que ele veja sentido no que está sendo falado, sobretudo quando se trata de crianças. É importante trazer aquela verdade, aquela realidade para o dia a dia da criança. Amém? É interessante que o próprio Jesus, ele... Abra comigo em Mateus 13. Mateus capítulo 13, no verso 44. Mateus 13, verso 44, e a gente já está caminhando para finalizar.
E também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo que tem, tudo quanto tem, e compra aquele campo. Por que eu trouxe essa palavra aqui? Lembra que nós falamos a respeito de falar com intensidade, de falar com fervor? No texto que nós estamos meditando, no verso 23, o Salomão disse o seguinte, compra a verdade, não a venda. Ele traz essa imagem de mercado, né, de comércio, de comprar algo que tem valor. Nós estamos transmitindo algo de mais precioso que nós temos, que nós podemos transmitir, a palavra de Deus. E o próprio Jesus vai trazer essa ideia aqui também, de alguém que encontrou algo valiosíssimo. Ele compara o reino de Deus a isso. A pessoa comprou, achou aquele tesouro, escondeu num terreno, depois foi lá, vendeu, pegou tudo que tinha, comprou aquele terreno para ele ter aquele tesouro. Nós estamos transmitindo algo valiosíssimo, algo preciosíssimo. Provérbio no capítulo 4, veja comigo, por favor, no versos 5 e 7. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria. Emprega tudo que possuís na aquisição de entendimento. Também traz essa ideia. A gente está transmitindo algo preciosíssimo que eles precisam adquirir. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos ficar com essa palavra nessa manhã. Precisamos transmitir a palavra de Deus na nossa casa. E o importante caminho que nós podemos trilhar é pelo culto doméstico, reunião diária. Nós podemos fazer isso diariamente na nossa casa, amém? Tem ainda alguns outros ensinos, mas nós vamos continuar, é uma sequência. Tem a questão do testemunho, a questão do exemplo, mas aí tem aulas próprias tratando dessa temática. Por isso que a gente vai deixar para falar quando coincidir com esse tema, tá bom? Que o Senhor nos ajude nessa incumbência. Que o Senhor nos ajude a, de fato, declararmos todo o conselho de Deus. Que o nosso conselho seja bíblico. Que o nosso conselho seja pautado pela palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Lembrando que eu e você somos conselheiros por excelência. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa manhã. Pai, de refletirmos e de nos lembrarmos, ó Deus, da nossa missão nesse mundo, ó Pai, desse mandato divino, que sermos os primeiros conselheiros de nossos filhos. Que possamos, ó Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo, ó Pai, sermos, ó Pai amado, voz do Senhor na nossa casa. E que o Senhor nos oriente, ó Pai, a cada um de nós. Dar-nos, ó Deus, sabedoria, dar-nos estratégias, dar-nos ensinamento, que possamos anunciar todo o conselho de Deus, ó Pai, diariamente, Pai, na nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém.